O programa Tribuna Livre está falando do endividamento público, tema também de um movimento liderado pela Assembleia Legislativa. Desde o ano passado, uma campanha com discussões em Minas e com parlamentares de outros estados levanta propostas para a renegociação das dívidas dos governos com a União. Minas Gerais é um dos 4 estados mais endividados. Deve cerca de 57 bilhões de reais, mesmo pagando entre juros e correção 20% deste valor todo ano, algo em torno de 4 bilhões de reais, que poderiam ser investidos na melhoria de serviços públicos como segurança, saúde e educação. Cálculos do governo estadual mostram que o montante usado para cobrir a dívida daria para construir 15 mil unidades de saúde e 110 mil casas populares, além de gerar cerca de 2 milhões de vagas na rede pública de ensino. Bom, durante o intervalo, avaliávamos que um dos problemas desse endividamento foi exatamente a não previsão de revisão desse contrato. Todos concordam que foi isso mesmo? Por isso nós temos hoje esse problema tão grande em Minas Gerais? Sim, eu acho que esse é um ponto que une todos que estudam esse assunto, porque a Lei 94/96, curiosamente também uma lei de 11 de setembro, então tivemos um 11 de setembro nosso aqui. Menos falado, mas não menos importante. Muito importante, altamente impactante nas nossas políticas públicas, né? Essa lei, na verdade, ela não teve a preocupação de estabelecer uma revisão, ou ter dentro do seu texto a previsão da modificação do equilíbrio econômico financeiro. Foi um erro ou foi uma intenção? Eu tenho a impressão que eu não posso dizer que foi um erro, porque essa lei foi extremamente estudada na assessoria do Senado, da Câmara. O que eu entendo mesmo foi que ninguém naquela época, em 98, podia imaginar que o Brasil ia evoluir para um cenário econômico que nós tivéssemos a inflação de 1 dígito. Aquela geração dos anos 90, ela estava acostumada com geração sempre de 2 dígitos. Então, acho que ninguém imaginou que nós pudéssemos hoje chegar nesse momento com o Brasil praticando um juro real de 2,4% ao ano e com tendência decrescente. Então, olha o despropósito, o juro real hoje é 2,4% e nós continuamos pagando o mesmo que foi acordado em 98. Então, essa é uma questão que fica bastante clara para o telespectador. Quando a Assembleia de Minas, em caráter pioneiro, foi a primeira voz no Brasil, dando a dimensão política a esses estudos técnicos, que conforme o professor Fabrício coloca com muita clareza, começaram a mostrar exatamente o que ele chama da crueza desses números, né? A Assembleia de Minas deu voz a esse pensamento. E quando se começou a discussão desse assunto, o que mais chamou atenção foi exatamente isso, o descolamento entre o custo da dívida para o Estado e qualquer outra dívida de empresas que vão ao BNDES e buscam financiamento, até mesmo de nós particulares. Se nós entrarmos no site do Tesouro Nacional e comprar um título, nós vamos ser muito menos remunerados do que o Estado de Minas está pagando à União. Quer dizer, um absurdo, uma assimetria grave. Isso, porque essa dívida do Estado foi montada para ajudar a União a pagar a dívida dela. Essa dívida que todos os estados brasileiros pagam para a União, ela não vai para nenhum investimento público, para saúde, para educação, para transporte. Ela vai simplesmente para o superávit primário, para a União pagar a dívida dela também, que está indexada pela Selic. Que, na realidade, se o governo não estivesse pagando a União, estaria pagando a outros credores? Que perde um pouco o sentido, não, Helena. depende. Não? Depende, sabe? Porque não perde o sentido, porque essa dívida tem ilegalidades, ilegitimidades desde sua origem. Ela tem o natocismo, juros sobre juros, porque ela aplica a tabela price, ela tem partes ilegais, ela tem a composição da dívida, tem estados, tem a CPI dos precatórios, que se não me engano de 97, tem precatórios ali que foram gerados indevidamente. Então, não é só o estado, a parte do Estado, mas tem outras, essas dívidas dos estados, tem muita, nesse bolo foi muita coisa legal. Bom, o que perde o sentido não é o argumento da Então, ela perde, porque a gente vai ter que pagar, que nós batalhamos, nós não somos contra pagar dívidas, a gente deve, nós vamos pagar, mas pagar aquilo que realmente devemos, aquilo que realmente está na lei.
você ter uma ideia, nós entregamos uma carta, agora em setembro, à Comissão da Dívida. O deputado Adelmo Leão, que é o presidente da comissão, e o relator, que é o deputado Bonifácio Mourão. É a comissão da Assembleia Legislativa. Nós entregamos só de umas tabelas que nós recebemos da Secretaria do Estado da Fazenda, nós conseguimos, de diferença, 2 bilhões e 100 milhões nessa dívida. Porque a lei, ela fala que a alíquota máxima é 7,5%. Está no contrato de Minas. Quando eles pegam os juros, eles dividiram por 12, aplicaram errado, dá 7,76%. Quando você pega a parcela e tira esse valor que foi pago a mais, 0,25, dá 2 bilhões e 100 milhões. Peraí, como é que vai pagar uma coisa que você tem... algumas especificidades que é o tempo nosso aqui. Sim, Valdir, mas tem de falar se nós formos que detalhar, tem erro, assim, que tem erro. eu acho que há várias questões que inclusive fazem parte aí desse processo de... Então, mas a gente não pode renegociar uma coisa com erro. Quem tem que estar pagando duplamente é o povo de Minas. Porque ele fica de um lado sem receber transporte nem educação, porque o Estado está pagando, e está pagando outra vez mais a dívida. O seu ponto de vista é que seja feito um estudo, como já vem sendo, mas um estudo criterioso, para a partir daí renegociar. Eu acho que... Professor Fabrício, o Gustavo estava aqui na fila, eu já passo a palavra para o senhor. A questão é o seguinte, se nós formos entrar aqui nesse debate, em cada uma dessas questões, de avaliação da legitimidade ou não, aí muda a natureza do nosso debate. Eu acho que não, é primordial todo mundo saber porque nós que a estamos vendo o dívida tem impacto da ilegalidade, dívida sobre políticas irregularidade, públicas. porque às vezes as pessoas pensam, não tem nada com essa dívida, isso é problema dos técnicos, essa dívida de mim, o que eu tenho? Tem tudo, porque o pão que ele compra tem tributos que vai para pagar a dívida. Que você vai pagar a parte da educação, da saúde. Bom, eu acho que uma das finalidades do Estado Democrático de Direito é exatamente isso, né? Uma das previsões é que contratos têm que ser respeitados e discutidos na decorrência, né, legais, do contrato. Legalidade. Eu acho que... Contrato ilegal não vale. Eu acho que não estamos falando de um contrato ilegal, durante tanto tempo não se pagaria, né, cerca de 30 bilhões de reais ilegalmente, eu acho que não é isso que está sendo dito nesse momento. Obviamente... O que você fala do anatocismo que está no contrato? Bom, eu acho que em relação a esse argumento, já existia uma dívida do Estado para com os seus credores particulares. O que houve, na verdade, foi uma troca desse credor particular para um credor público, que era a União, através da compra de títulos e do saneamento das contas dos bancos, onde chegou a um valor total de 14,8 bilhões, 15 bilhões de reais. E em 2012, acredito que seja injusto julgarmos os atos de quem fez essa renegociação. Na verdade, era uma água na altura do nariz, né? Não se conseguia mais, nem do pescoço, mas do nariz, não se conseguia mais respirar. Então, precisava dar um alívio financeiro para os estados para que fosse retomada qualquer tipo de financiamento da atividade pública. E hoje, eu acho que um ponto primordial é se discutir o que é possível fazer. E dentro de um Estado democrático... não está sendo feito por conta dessa regra que acabou de ser E eu acho, Helena, que aí exatamente... internacionais sobre isso só foi feito em outros países, isso está discutindo no mundo inteiro. Pois é aí exatamente que a Assembleia está cumprindo um papel brilhante em relação a esse ponto, que é retomar o ponto de vista do debate exatamente no argumento da democracia. Levar a todos os estados, que hoje é insustentável e impagável no longo prazo a dívida, se nada for feito. Minas Gerais tem aquele jargão de ser hospitaleiro, né, com todos. A única coisa que nós não somos é omissos. Agora, e não estamos sendo omissos em relação a isso. Todos aqui concordam com a renegociação. Claro, todos óbvio. E se concorda é porque está havendo um prejuízo. Então vamos colocar o pessoal de casa, né, nessa época tão importante das eleições municipais. Que prejuízo não sou que a gente contra está a renegociação. O que a gente poderia estar tendo assim, para as pessoas até se envolverem mais nessa discussão, eu só queria colocar, Helena, se me permite. Nós não somos contra a renegociação. Nós sabemos que Minas, desse jeito, não existe federalismo, a federação é só lá na Constituição, a concentração está cada vez mais na União. E é aquela velha situação, você não mora no Estado, nem na União, você mora no município, e os investimentos não estão sendo feitos por causa da dívida.
O problema é nós não somos contra pagar a dívida, precisa da renegociação, não somos contra a renegociação. O que a gente é contra é pagar o que é ilegal e ilegítimo, que é simulado pelo Supremo. Se o Supremo fala que anatocismo não pode ter anatocismo no Brasil, por que eu vou pagar o anatocismo? O seu ponto de vista é que não é só questão do indexador, tem outras questões que estariam erradas. Inclusive o seguinte, nós somos a favor da negociação desde que se conheça a dívida. Olha, você que está pagando a dívida, porque não é o governador, nem a Secretaria da Fazenda, é o nosso dinheiro, do dia a dia nosso, do transporte que tem imposto, da sua conta de água que tem imposto, da conta de luz, tudo que você... Só o ar que por enquanto não está tributado. Tributa-se tudo nesse país. Então é isso, o dinheiro é seu. Então, para que você vai pagar, você tem que saber o que vai pagar. E pagar aquilo que realmente o brasileiro não é caloteiro. O brasileiro paga a dívida. Então nós vamos pagar a nossa dívida, desde que ela seja legal e legítima. Agora, essa parte de legitimidade, isso é questionado no mundo. Tem até fóruns internacionais para isso. Então, nós não podemos pensar pequeno, só Minas, nós temos a dívida, nós temos que pagar. Temos de pagar, desde que a dívida seja legal e legítima. E que conhecemos, que estamos pagando. Bem, o que eu